Olá pessoal, aqui é o professor André e estamos aqui para mais uma videoaula de introdução ao processamento de imagens e visão computacional. E na aula de hoje, nosso objetivo é criar uma classe para representar imagens binarizadas e não só nessa aula, mas provavelmente vou usar mais uma aula para a gente fazer os operadores lógicos e conseguir representar imagens binárias utilizando esses operadores lógicos também. Então, a imagem vai ser binarizada de várias maneiras diferentes e vamos armazenar essas informações em um objeto dessa classe binarizada que vamos fazer hoje, certo? Então, nós estamos aqui com o mesmo projeto que a gente sempre tem usado desde a aula 1, certo? O que basicamente a gente vai fazer é criar aqui uma nova classe e vamos chamar de binary image. Então ela não vai ser template e aí a gente não precisa mudar para HPP. Então vamos ter um CPP aqui e vamos ter um ponto H, certo? Então do que é feita basicamente uma imagem binária? Uma imagem binária ela é basicamente igual a uma imagem RGB ou uma imagem em escala de cinza. A diferença é que a matriz que vai armazenar a imagem, ela não representa números de 0 a 255, certo? Ela apenas representa números ou 0 ou 1, ou seja, um valor binário, certo? Então cada pixel vai ser representado por um valor binário, que normalmente a gente usa para fazer linearização, né? Você tem uma imagem e você quer ressaltar uma determinada característica dessa imagem, e aí você cria um limiar, essa característica ela é ressaltada, fica bem evidente na imagem binária, e aí você depois pode classificar, retirar esse objeto, enfim, fazer o que você quiser com essa imagem binarizada. Então, vamos lá para o RGB Image, já que é bem parecido, e vamos copiar aqui alguns atributos. Então, binary image vai pertencer aqui ao mesmo namespace, certo? Vou colocar aqui a classe com BUI maiúsculo. E a gente vai colocar alguns outros atributos que também existem aqui, né? Alguns métodos. Então, por exemplo, a largura e altura, nós vamos ter também aqui na nossa imagem binária. Nós vamos ter um método aqui, linealg matrix, a matriz que vai ser retornada é booleana, get binary image matrix const, e aí eu vou retornar alguma coisa aqui. Isso que eu vou retornar tem que ser um atributo da classe, né? Então vamos já criar aqui os atributos, vão ser bem parecidos aqui com os atributos que a gente tem, só que a matriz que vai ser armazenada é booleana, e aqui vai ser uma matriz binária, e eu não vou ter transparência porque só vai ter 0 e 1, ou aparece ou não aparece a imagem aqui. Então a gente tem as funções set para poder mudar esses atributos, né? A gente tem esse get aqui que vai pegar basicamente a imagem binária, e nós vamos ter também o get width e height, pegar a largura e a altura, que vão ser do tipo unsigned. Aqui é bom mudar para const para ficar mais rápido essa mudança. E do que ele está reclamando aqui? Ponto e vírgula está fora aqui da chave. Então vamos setar e pegar get, basicamente vamos retornar aqui e vamos retornar aqui, retorno e retorno. Então até agora a gente fez aqui foi colocar ou alterar os atributos de largura e altura, pegar a matriz binária, pegar a largura e altura. Precisamos agora setar, né,
a matriz binária. Então vamos setar aqui a matriz binária. E aí no caso vai ser this binary igual a bin. E aí vamos criar aqui alguns construtores, certo? Para nossa matriz binária. Então aqui eu vou ter const unsigned altura. Então vou colocar altura e largura. Então esse construtor aqui basicamente vai setar altura e largura e criar uma matriz binária que vai ser igual a linhalg matrix booleano, que vai ser inicializada com a altura e a largura. Então basicamente esse aqui é o nosso primeiro construtor. E aí vamos criar mais dois construtores aqui para nossa imagem binária. Um que vai receber matriz. Eu percebi aqui que matriz não está com highlight, porque a gente não colocou os includes corretamente, certo? Então vou ser bem objetivo aqui e já vou colocar direto o que eu vou precisar lá na frente, que é o GrayImage. O GrayImage, porque eu vou precisar converter GrayImage em booleano, e aí eu já vou inserir aqui agora, certo? Então disse que a gente vai usar aqui mais dois construtores, né? Um deles a gente vai ter uma matriz, então linhalg matriz booleana. Eu vou chamar de bin aqui essa matriz, e aí nesse caso aqui a altura vai ser bin.getNumber of rows, a largura vai ser bin.getNumber of columns, e binário vai receber bin. E aí o último construtor eu vou receber uma matriz. Na verdade o último construtor eu vou receber uma imagem binária. Então image processing, binary image, bin. E aí nesse caso vai ser bin.ri, altura, a largura vai ser bin.largura e o binário vai ser bin.binário. Para algum caso geral, o ideal realmente seria utilizar as funções. Isso aqui só funcionaria se a gente tivesse objetos do mesmo tipo, que basicamente vai ser o caso, certo? Mas o ideal seria sempre a gente usar os gets para poder fazer as atribuições aqui dentro, certo? Pelo menos na cópia do construtor e na cópia da atribuição. Então get binary matrix. Então até agora a gente fez os três construtores. Fizemos aqui as funções de get, né, de largura e altura, para pegar também a matriz. Fizemos os sets para mudar os valores desses rapazes. E as últimas operações que eu vou fazer aqui, para a gente não se delongar muito nessa implementação aqui, nessa parte da implementação, nós vamos implementar a atribuição e o operador parênteses. Então
a atribuição. Aqui vai estar a atribuição Image Processing Binary Image, só que eu não preciso do tipo, né? E vai ser igual a também Image Processing Binary Image, e vou chamar de bin como eu tenho chamado ali. Então isso aqui é bem parecido com isso, onde eu estarei setando basicamente a imagem binária, a altura, a largura, e para esse caso aqui vou retornar this. E aí por último eu vou implementar uma função para que eu possa acessar cada pixel da imagem binária, porque se eu fosse fazer diretamente, quer dizer, se eu fosse fazer esse acesso a um pixel de uma imagem binária, eu teria que fazer via matrix, e eu quero fazer, nesse caso aqui, eu quero fazer o acesso utilizando o objeto mesmo binário image, a image. E aí eu vou criar um operador que eu já criei numa biblioteca chamada matrix, mas ele é basicamente assim, um pixel ele é um booleano, né? Então eu vou ter o operador parênteses para poder acessar a imagem, por exemplo, bin 1,2, como eu faço lá em matrix. E aí aqui eu vou, para acessar, utilizar acessar a linha e a coluna, como eu fazia lá em matrix. E nesse caso aqui eu vou retornar o valor do binário, a linha e a coluna que eu preciso acessar. Então aqui eu estou nesse caso retornando um valor com ponteiro, de maneira que eu possa fazer uma atribuição, ou seja, mudar, por exemplo, bin 1,2 ser igual a 0, por exemplo, ou ser igual a 1. Então, como eu estou acessando o endereço desse valor e eu posso fazer uma atribuição, por exemplo, a esse endereço, eu consigo alterar esse valor. E aí eu vou precisar de outro operador parênteses, bem parecido com esse aqui, para eu poder somente pegar o valor, certo? Então a diferença é que um não vai ter o endereço e o outro vai ter o endereço. Um vai ser constante, porque eu não vou poder alterar o valor, e o outro eu vou ter que alterar, porque eu vou fazer uma atribuição nos valores. Então basicamente é isso que a gente tem para fazer com a classe Binary Image. E aí a gente vai continuar na próxima aula falando sobre como a gente consegue converter uma imagem em Gray, né, para esse tipo de objeto, para o objeto do tipo Binary Image, e como é que a gente faz a linearização, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí em gostei, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e colegas que estão pagando visão computacional ou querem de alguma maneira aprender a trabalhar com imagens usando o Qt e não usando nenhum pacote pronto, né, tentando entender mais ou menos como é que faz a implementação, como é que faz a organização do código, e até a próxima aula.